Capítulo 6. Sobre a paixão. E quando chegou o momento da paixão vivificante, quando o gracioso e doce Senhor foi interrogado pelos sumos sacerdotes e príncipes, maltratado e crucificado, a Imaculada Mãe não apenas se manteve inseparável, como também sofreu junto a ele. E embora possa parecer audacioso falar isto, eu diria até que ela sofreu mais do que ele, e tomou para si as dores do seu coração, pois era o Deus e o Senhor de todas as coisas que se entregara espontaneamente à carne. Ela, contudo, possuía a fragilidade do ser humano e da mulher e sentia um imenso amor por seu filho, muito amado e dileto. E como alguém seria capaz de exprimir a magnitude de sua tristeza e de seu pranto ao ver tamanho suplício humano e o sofrimento daquele que era impassível? Pois as ações divinamente belas do Cristo tinham sido realizadas, assim como seus inúmeros milagres e divinos ensinamentos e doutrinas em sua vida terrestre. E não faltava nada além do remate da providência, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição, em que se manifestaram os sofrimentos e as dores da Santa Virgem, muito além das palavras e da compreensão, e que são a medida que a distingue de todos os outros. Pois o tempo da paixão chegou como a chama que devora a matéria. Ela queima todos os outros que o abandonaram e fugiram, mas separou como ouro a Mãe Imaculada e Bem-aventurada e a revelou ainda mais santa e legitimada, pois assim como seu gracioso Filho e Deus a revelara como mãe e virgem no instante do nascimento, ele a preservou no momento de sua paixão e a revelou como compassiva e invulnerável, compassiva em sua própria natureza, a natureza do amor que a bem-aventurada mãe sentia pelo filho, invulnerável devido à graça divina que enchia sua alma e também devido à soberania que ele revelara à própria mãe. Retornemos então ao princípio do discurso, pois mencionei que ela era sempre inseparável do Senhor e Rei, seu filho. E assim como o Senhor tinha a autoridade sobre os 12 apóstolos e depois os 70, a Santa Mãe também a tinha sobre as outras mulheres que o acompanhavam, como diz o Santo Evangelho. Havia também muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. A Santa Theotokos era guia e tutora delas. Por isso, quando houve a grande e misteriosa ceia, ela sacrificou-se a si própria como o sacerdote e foi sacrificada. Ela ofereceu e foi oferecida. Então o Senhor Jesus cuidava dos 12 apóstolos e de quem mais quisesse. Ele lhes entregava os mistérios sublimes e os símbolos da Páscoa divina. Com o cálice e com o pão, presenteou-os com seu corpo e seu sangue precioso, e revelou, com extrema humildade, a glória além da compreensão, e ensinou sua paixão e ressurreição, consolou e fortaleceu os discípulos, revelou a todos nós a verdadeira Páscoa e nos preparou para recebê-la com sofrimento e humildade. Assim, no instante em que se sentou à mesa entre os discípulos, nosso Senhor nutriu suas almas e corpos com a nutrição incorruptível, e com as mãos lavou-lhes os pés deles, para ensinar-lhes a humildade, e fortificá-los a fim de que corressem no caminho da vida, e os adornou com a verdade, como está escrito: como são belos os pés do mensageiro que traz as boas novas da paz. Então o Senhor confiou à sua mãe as inquietudes e aflições das mulheres que o acompanhavam, para que também a honrassem e glorificassem, e para que as consolasse e os substituísse no labor e serviço delas. Então o maligno comensal tornou-se traidor, e o pérfido discípulo tornou-se ladrão de seu gracioso mestre. E os pés lavados pelas mãos incorruptíveis correram até os judeus para vender aquele que não tem preço. Quem seria capaz de exprimir um pensamento selvagem de tamanha avareza? Que quereis dar-me, e eu vo-lo entregarei, disse Iscariotes aos perversos sacerdotes. E ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. E o falso e pérfido discípulo agia assim, mas o gracioso mestre e rei de todas as coisas, segundo as palavras de Davi, entregou-se e não partiu. Isto é, não fugiu nem se afastou em momento algum, mas como um cordeiro foi conduzido ao matadouro.
Não resistiu nem gritou, mas foi desejando a paixão. Dirigiu-se até o sumo sacerdote indigno e de lá foi entregue a Pilatos, e fizeram-no sofrer todo tipo de suplício. Mas como uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca por humildade. Suas justas ações tinham sido descobertas. E o que a sua geração poderia dizer? Então Pilatos publicou um decreto que estabelecia sua crucificação. Esse julgamento e essa escolha foram notificados à Mãe Imaculada. Considerai aqui não somente a impenetrabilidade de sua santidade e virgindade, mas também o amor por seu filho e a plena medida do seu sofrimento. Pois entre todos os outros discípulos e mulheres e amigos e conhecidos que o tinham seguido sofridamente, alguns abandonaram-no e fugiram no momento em que foi preso. Outros separaram-se, como está escrito. Os amigos de Jesus e seus entes queridos conservavam-se a certa distância. Já outros o acompanharam por pouco tempo. Logo o negaram com um juramento e depois choraram amargamente. Não obstante, sua verdadeira mãe, gloriosa e bendita, sua valorosa imitadora, que fora fiel e confirmara a sua própria semelhança, não apenas por natureza, mas também pela semelhança de suas virtudes, mostrou a grandeza de sua força e sabedoria, e guardou assim toda a sabedoria e força não apenas dos homens e das mulheres que lá estavam presentes, como também dos homens e mulheres de qualquer natureza, do passado e do futuro. Assim como em todas as outras coisas, ela tornou-se vitoriosa sobre todas as coisas, mesmo à hora desses acontecimentos. Essa mulher única e virgem, por não estar acostumada à agitação das pessoas, muito menos a ladrões e soldados armados, movimentava-se, contudo, destemidamente, e jamais se separou do seu diletíssimo Senhor e Filho muito amado, nem por um instante, a fim de se manter ligada a ele de corpo e de alma. Assim, desde o início da captura até a consumação da paixão, ela o seguiu. Viu a tudo e escutou suas palavras. Foi por isso que a bem-aventurada e santíssima contou aos apóstolos e aos outros discípulos a maior parte das palavras então pronunciadas e também as ações realizadas antes e depois da crucificação. No entanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava diante de Anás e Caifás e foi interrogado, a Virgem Imaculada o seguiu da mesma maneira, desejando permanecer junto dele, mas os guardas ímpios não a autorizaram. Assim, permaneceu do lado de fora, fez perguntas e averiguou aquilo de que o acusavam. E também pediu aos que entravam e saíam que lhe contassem a verdade. Sondou quem se entristecia com o acontecimento e quem se regozijava, pois alguns para quem a situação era difícil a informaram secretamente, e a bem-aventurada compreendia aqueles que estavam tristes. Já outros, insensatos, culpavam-no cruelmente, e outros imbecis diziam não somente em seus corações, mas a toda voz que aquele não era Deus, e sim o inimigo da lei. A impiedade deles realmente os desonrou e os tornou impuros. Eles diziam: vamos, matemos o homem justo, Cristo, pois ele é contrário a nós. Então se agitaram e meditaram sobre o mal. A bem-aventurada, contudo, como uma pomba inocente entre serpentes e víboras, como uma ovelha pacífica entre animais selvagens, permaneceu cheia de sabedoria, pois a destra de seu Filho e Senhor a recobriu. Com os olhos e ouvidos da carne, ela via e escutava as acusações a ele atribuídas. Porém, em sua mente, estava unida ao doce Filho e a tudo aquilo que ele padecia. Seu coração pesou porque todos deram as costas de uma vez só e se fizeram inúteis. Aqueles que cometeram a injustiça não refletiram e condenaram à morte a vida de todas as coisas. Ó inveja, princípio unificador e remate de todos os males, que ensinaste desde a primeira revolta o homicídio e a rejeição a Deus, e na segunda convenceste Caim a cometer fratricídio. Não persuadiste então os judeus a cometer deicídio? O veneno da tua maldade foi erradicado do mundo. Então contaram o onipotente rei entre os prisioneiros. Prenderam o intocável e com grilhões. E mais uma vez, a Virgem permaneceu com seu Filho e Senhor Jesus.
sendo junto a ele torturada e crucificada no espírito. A quantas lamentações e sofrimentos então se abateram sobre teu coração devido a teu filho, mãe do Cristo. Quantas lágrimas se derramaram de teus olhos quando viste o Salvador de todas as coisas de mãos atadas nas costas, como um malfeitor, o próprio libertador daqueles que estão escravizados. O servo estapeou brutalmente aquele que é louvado e adorado por miríades de anjos. Soldados inúteis e miseráveis o escarneciam e desprezavam. Infiéis e impuros cuspiam na face daquele que ilumina e batiam naquele que a tudo dá vida. A quão inestimável em Cristo seu esquecimento do mal, sua longanimidade, seu amor pela humanidade. Ó bem-aventurada Mãe, quão grandioso teu sofrimento e tua paciência. Eles vestiram-no com um roupão escarlate por escárnio, aquele mesmo que revestira a natureza dos homens com a verdadeira divindade. Eles meteram a coroa de espinhos no Rei de todas as coisas, que dera aos homens soberania sobre todos os seres visíveis. Os algozes levaram de um lado para o outro, por escárnio, aquele que faz o firmamento do céu ir e vir conforme sua vontade. Prenderam aquele que cria barreiras para separar o mar da areia e a terra das profundezas. E devido a tudo isso, o coração da Mãe Imaculada abalou-se amargamente, pois assim como o nascimento de seu filho fora sobrenatural, eram não menos inenarráveis e inefáveis o amor e a compaixão que nutria por ele. Então chegou a hora do maior tormento. Uma cruz foi erguida para nela colocar o Rei dos Anjos, e crucificaram o Criador dos homens e de todas as coisas, o Mestre e Redentor das coisas visíveis e invisíveis. Ah, como a terra o suportou sem desmoronar! Como o céu contemplou aquilo e não se dissolveu quando os malfeitores prenderam ao madeiro aquele cujo trono está acima dos querubins e que é glorificado pelos serafins e cujas mãos são os céus dos céus. Aquele que está sentado com o Pai e o Espírito Santo foi ignobilmente crucificado. Aquele envolvido de luz como um manto foi pregado nu à cruz. E os assassinos lançaram um mau olhado sobre as vestes tecidas pelas mães de sua santa e imaculada Mãe. E as dividiram entre si. Pregaram com pregos as mãos que criaram todas as coisas, o detentor do céu e da terra. Ah, quanta bondade do Rei! Ah, que longanimidade inestimável! Quem descreverá os poderes do Senhor e fará seus louvores serem escutados por todo o mundo? Então, ó Mãe do Senhor, uma espada penetrou teu coração, como te dissera Simeão. Penetraram teu coração os pregos que penetravam as mãos do Senhor, e esses sofrimentos subjugaram mais a ti que a teu Filho onipotente, pois ele sofria voluntariamente e anunciava tudo o que lhe ocorreria. E sofria tanto quanto sua onipotência desejava. Ele tinha de entregar sua alma e poder, e os retomaria, como diz o Evangelho. Mas tu sofreste de modo imensurável, e ainda ignoravas o mistério da paixão, e a abundância de sofrimento e feridas trespassavam teu coração. De suas feridas incorruptas escorriam gotas de sangue, mas de teus olhos desciam fontes de lágrimas. Como tu poderias suportar ver algo tão terrível, sem que a graça e a força do Senhor e teu Filho te fortificassem e assegurassem a glória de sua misericórdia? Então o gracioso rezou ao Pai pelos malfeitores para que fossem perdoados. Ah, que docilidade do Rei! Entretanto, os ímpios rangiam os dentes contra ele como cães, entregando-se à inveja e ao escárnio, à injúria e ao desprezo. Davi caracterizou bem seus pensamentos e ações, dizendo no lugar do Senhor: contra mim, eles abrem suas fauces. Como o leão que ruge e arrebata, rodeia-me uma malta de cães. Cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Contaram todos os meus ossos. O Santo Evangelho também atesta que os que passavam o injuriavam. Sacudiam a cabeça e diziam: tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E o grande Davi também dissera:
Os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. E também disse: minha alma suportou a injúria e a pobreza. Esperei quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse, e não encontrei. Mas diga-nos, ó profeta, o que foi feito em contrapartida? Puseram fel no meu alimento. Na minha sede deram-me vinagre para beber. Esses foram seus consolos e compaixão. Essas foram as moedas de troca pelo seu bem. Mas quando a Mãe Imaculada e Bem-aventurada viu e escutou tudo isso, as palavras daqueles que o insultavam transpassaram-na como flechas, e os pregos em seu filho lhe feriram o coração como lanças. Então a terra tremeu, e o inferno abaixo foi destruído. O céu escureceu, porque a luz das luzes fora assassinada, e todas as criaturas se lamentaram. E as forças do céu dos céus superiores estremeceram. Alguns contemplavam do céu e sondavam o milagre. Outros foram até o local da caveira, ficaram estupefatos com a audácia dos judeus e glorificaram a longanimidade do rei. Irritaram-se contra os pecadores e seus servos malignos e começaram a submergir os deicidas nos abismos para que o inferno fosse o seu túmulo. A força e a piedade de Cristo, contudo, detiveram sua vontade e frearam as criaturas visíveis e invisíveis que se precipitariam sobre o mundo num instante, pois antes deles ele chamara Moisés como testemunha da malevolência dos judeus. Estai atentos, ó céus, eu vou falar, e a terra ouça as palavras de minha boca. E o que sucedeu a isso? E por intermédio de Jeremias, repreendeu-os fortemente e disse: o céu está pasmo e a terra tremeu, disse o Senhor. Pois eles esqueceram as inúmeras misericórdias de Deus e, em vez do bem, renderam o mal. Então todas as criaturas estupefatas tremeram, mas a Santíssima Mãe se lamentava ainda mais com tudo aquilo, e não lhe havia consolo. Como em uma noite eterna, ela estava cercada de tristeza e luto, e desejava se aproximar do seu humilde e gracioso Senhor e lhe falar. No entanto, devido à quantidade de pessoas ao redor dele, não conseguia se aproximar e precisou manter distância, lamentando-se, estendendo as mãos, batendo no próprio peito e suspirando com as profundezas do seu coração, suportando os tormentos e encharcando a terra com suas lágrimas. E quando os crucificadores já tinham mostrado todo o mal com a crucificação, quando os agressores de Deus se dispersaram, alguns foram jantar, outros foram realizar atividades diferentes e celebraram e se rejubilaram como se houvesse acontecido alguma espécie de vitória, encarregando os soldados com a função de vigiar mais atentamente. Então a enlutada mãe se aproximou do seu desejável filho. E que língua seria capaz de exprimir o que ela disse e como se portou? Suas palavras estavam submersas em lágrimas e sabedoria, pois ela era nada mais que a própria mãe da sabedoria. E embora lhe fosse impossível dizer ou manifestar qualquer coisa imprópria, seu justificado luto era atrelado à ordem, ao bem e à calma. Ela lamentava amargamente os sofrimentos e feridas do seu doce rei e filho e glorificava a longanimidade e a liberdade daquele que sofre por nós e que é crucificado por nós. E estava perplexa. Reprovava a ingratidão e a audácia dos deicidas. E eu diria que ela chorava em virtude da ruína deles, enquanto dizia ao Senhor: o que é isto, ó meu rei, meu filho e meu Deus? Como pode ser tua longanimidade tão vasta? Como tu, aquele sem pecados, é contado entre os ímpios. E mais ainda, como tu, que carregas os pecados do mundo, estás entre os condenados. Tu, juiz dos vivos e mortos. Qual é a profundidade abissal dessa humilhação, desse esquecimento do mal e desse amor pelos homens? Não bastava que tu, Deus, houveste te transformado em homem por nós? Quanto trabalho, quantas tribulações, provações, perseguições, inveja, hostilidades, falsos testemunhos e acusações tens suportado desde teu nascimento até agora, devido aos judeus. Em nome da salvação da humanidade, essas coisas não bastaram, mas eis que agora eles te pregaram a cruz. Ah, que impiedade, ingratidão e audácia deles!
E quão graciosos são teu esquecimento do mal e tua resistência. Tal é a recompensa pelas tuas misericórdias antigas e novas. Os judeus ímpios torturaram-te de inúmeras maneiras. Tu, que admoestaste o Egito de várias maneiras por causa deles. Primeiramente, deram-te o manto do escárnio, a ti que um dia os revestiste com a nuvem de luz, que os conduziste como um pai, que os guardaste como a menina dos olhos. Eles meteram a coroa de espinhos em ti, que os coroaste de glória e honra. Golpearam-te com uma vara, aqueles por quem ordenaste que Moisés ferisse o mar com uma vara, e os dividiste, e conduziste durante a travessia, enquanto o mar recobria seus inimigos. Os malignos atreveram-se a te atingir a face, a ti que nos mostraste a luz de teu rosto e nos deste a vida, e que outrora glorificaste o rosto de Moisés. Eles não se envergonharam de cuspirem em ti. Que perplexidade, que malevolência! Tu que abriste com tua saliva os olhos de um cego de nascença, pregaram com pregos teus pés e mãos. A ti que os libertaste da escravidão no Egito, e que agora desfizeste a escravidão original. Em troca pela purificação dos leprosos, eles te feriram. Em troca pela ressurreição dos mortos, condenaram-te à morte. Em troca pela iluminação dos olhos dos cegos, ó minha luz, empenharam-se em cerrar teus olhos para sempre. Em teu lugar, ó minha vida, eles pediram Barrabás e te entregaram à morte. Ah, que temível visão! Como foi que a terra meramente estremeceu e não desmoronou para dentro do inferno? Como as luzes somente escureceram e não se extinguiram por completo? Como o céu se agitou sem despencar totalmente? Como os anjos tremeram e se sujeitaram e não viraram o mundo ao avesso? Mas é evidente que isso aconteceu por intermédio da tua misericórdia e longanimidade, ó meu Filho e meu Deus, e que tudo está sujeito a teu poder, e não permites mais que sobrevenha à terra o que sobreveio à época de Noé. Ah, meu filho, pudesse eu suportar os tormentos em teu lugar. Ai, que tuas feridas fossem minhas. Ai, que eu recebesse a morte em teu lugar. Neste momento, isso não me seria mais doloroso do que a morte em que nada posso substituir. Não morri em teu lugar, nem antes de ti, mas peço que me des uma palavra de misericórdia, uma palavra de consolo, que predestines o resto dos dias da minha vida como te parecer melhor. Faz-me escutar a voz da saudação e da proclamação quando eu te vir outra vez. Ó minha luz, quando te abraçarei, ó minha vida, quando escutarei tua doce voz, doador de minha vida. E se em teu nascimento me preservaste de qualquer tormento e de qualquer dor, agora o gládio da tristeza trespassou meu coração quando vi tua paixão. Peço-te que então me mostres também tua ressurreição e tua glória, assim como me prometeste muitas vezes. Enquanto a imaculada e bendita mãe se enlutava com tamanhas lamentações, o gracioso Senhor, cheio de misericórdia, olhou-a com docilidade e, ao ver de pé junto a ela o discípulo muito amado e cheio do amor de seu Senhor e Mestre, a própria sabedoria abriu a boca e a própria misericórdia disse algumas palavras conforme a ocasião permitia. E olhou o discípulo muito amado, que mais do que os outros discípulos demonstrara fidelidade e amor por seu Rei e Senhor, além de firmeza e bravura de coração, pois todos os outros haviam fugido e somente ele se mantivera inseparável perto da cruz. Por isso, o Senhor disse à sua bem-aventurada mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E deu à Virgem Mãe uma vez mais um filho virgem, e deu-lhe em seu próprio lugar, não que estivesse se negando a cuidar de sua mãe imaculada, de modo algum, mas a consolava com uma consolação visível. Invisivelmente, contudo, preocupava-se com sua mãe e seu discípulo e com todos aqueles que nele esperam. Deu isso ao discípulo também em troca pelo seu amor e sinceridade, por estar ali presente no momento de sua paixão. E então o honrou com uma imensa honra.
pois estabeleceu-lhe o seu mesmo lugar e, da mesma maneira, ordenou que cuidássemos e nos encarregássemos dos nossos pais até a morte, mesmo que em outros instantes não tivesse demonstrado total submissão por meio da providência, pois o evangelista diz que lhes era submisso antes do batismo. Mas depois do batismo, quando foram a Caná da Galileia, respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? E posteriormente disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão à tua procura. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. E mesmo que houvesse dito isso segundo a economia divina, agora claramente manifestava preocupação total e um amor pertinente. E em seu próprio lugar lhe deu o discípulo para que se encarregasse dela. Disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E consolou sua condição de órfão e estabeleceu a Santa Mãe como sua mãe, como sua responsável e rainha. Ao escutar isso, o discípulo a levou até sua casa em Sião, já mencionada acima, e a serviu corretamente pela graça do Cristo. Então, depois que os crucificadores ímpios haviam imposto todo o desprezo e todo o suplício ao gracioso rei, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. E logo que sentiu sede, para lhe causar um suplício ainda maior, deram vinagre e fel, a docilidade da vida e a fonte da imortalidade. Manifestaram uma malevolência misturada com amargura e crueldade, para que nada faltasse das palavras ditas pelos profetas. No entanto, isso não aconteceu somente devido à profecia. Ela somente indicara o que deveria acontecer, não sendo a causa por trás da audácia deles. Foi a audácia da insubmissão deles, contudo, que originou a profecia. Esses homens malignos e brutos ousaram fazer tais coisas sem lembrarem as águas amargas de Mara. Ele adocicou-as para eles. E mais de uma vez conduziu os sedentos e os saciou no deserto sem água com sua palavra que sacia a sede. Deu-lhe a beber mel da rocha, óleo da pedra duríssima. E eles tampouco se lembravam do milagre mais recente da transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Em verdade, suas videiras eram da videira de Sodoma e suas parreiras dos terrenos de Gomorra, uma parreira de fel e cachos de vinagre, e assim sucessivamente. Mas pensemos que a Santíssima Imaculada via tudo aquilo com uma pungência ainda mais forte, que lancinava seu coração, pois que chama de fornalha não lhe transpassou o peito quando ela escutou a boca doce e desejável dizer que tinha sede. Seu coração, sedento e ardendo como fogo, desejou arrefecer derradeiramente a chama da sede de seu filho, mas os assassinos não permitiram que lhe desse uma bebida para seu bem. A cada um pediu que cedesse e lhe desse água, e os monstros não cederam nem permitiram que o consolasse, mas abriram suas fauces contra ela como leões que rugem e arrebatam. Em vez de água fresca, deram-lhe de beber fel e vinagre. Antes da crucificação, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele se recusou a beber, para que não pudessem atribuir sua morte instantânea e brusca ao veneno, e sim à sua própria vontade e arbítrio. Mas agora tomava do vinagre misturado com fel e dizia: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito, por vontade própria e por seu próprio poder. Entretanto, não compete aos nossos poderes ou às nossas forças descrever os sofrimentos, as lágrimas e os suspiros do coração da Santa Virgem perante tudo isso, pois é algo sobrenatural, e assim como seu nascimento foi sobrenatural, sua tristeza que se resignou perante a crucificação do Senhor é inefável para os homens. Somente ela, que sofreu, o conhece, e somente ela conhece inteiramente o Senhor que dela nasceu. Porém, Jesus lançou um grande brado e entregou a alma, porque até mesmo o Mestre de todas as coisas inclinou a cabeça e saudou a morte, que se dirigiu a ele como uma serva, e o rei cumpriu o mistério por meio de sua providência.
Ó alma bem-aventurada da Imaculada Mãe, mais forte do que o aço, feita de pedras preciosas que nenhum gládio pode trespassar por completo. Como a Imaculada Genitora suportou tamanha dor, como ela mesma não rendeu o seu espírito. É compreensível que a graça e a força do Senhor crucificado a tenham preservado. Ele mesmo rendeu o próprio espírito como julgou melhor, mas sua força preservou a alma de sua mãe para que ela fosse revestida de labores, assim como ele o era. O medo e o temor agora assaltam minha língua e faltam-me forças para contar os acontecimentos posteriores, mas as flechas das dores da paixão dela impõem isso a mim, ó Rei, e não me autorizam a me calar a respeito do desejado relato. O que mais os inimigos e agressores ousaram fazer após sua morte? Pois a borra daquele azedume não se esgotou quando lhe deram fel e vinagre. Também após sua morte, a inveja e a ira excessivas desses monstros malignos e ímpios deicidas não permitiram nem sequer as lamentações da Mãe Imaculada, algo que teriam concedido até mesmo a animais, de quem teriam se compadecido. Mas indiferentes ao sofrimento e mais duros do que pedra, até mesmo após a morte, abriram-lhe o flanco vivificante com uma lança, para não deixar nenhum de seus membros sem sofrimento. Sua cabeça suportara a flagelação das varas, suas bochechas tapas, sua boca a bebida da amargura. E antes de tudo isso, cuspiram-lhe no rosto. Suas costas aguentaram os golpes, suas mãos e pés os pregos. E agora, seu lado, o golpe da lança, para nos dar a salvação, a fonte benfeitora de água e de sangue que nos dá o Espírito Santo. Mas considerai agora a perfuração do gládio no coração da bem-aventurada mãe e o quanto ela se condoía de tudo isso e ainda sofria. Pois agora também estava quase morta após ver seu filho falecido e se preocupava com seu sepultamento. Logo a lança também lhe atingiu o coração. Recrudesceram novas dores, e as gotas de lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. E o sangue coagulou-se em seu coração, para que ela também dissesse: meu coração se abrasava dentro de mim, minha dor recrudesceu. De repente, Maria correu e se tornou não apenas testemunha ocular, mas também aquela que aceita e herda uma dupla riqueza, e recebeu com respeito e firmeza o sangue e a água que escorriam do flanco daquele que dá a vida. E a boa mãe, supremamente bem-aventurada, recebeu com perfeição a nova e indestrutível imortalidade. E depois de pouco padecer, como convinha, ela pronunciou as palavras da elegia. E logo toda a sua preocupação passou a ser o sepultamento do corpo que dá a vida, pois não podia suportar que permanecesse suspenso diante dos golpes, ofensas e tormentos dos inimigos. Ela desejava encontrar um sepulcro conveniente, porém não havia em lugar nenhum algo digno e apropriado para o corpo vivificante, tal como um dia fora seu ventre digno de receber toda a plenitude da divindade. Nenhum outro lugar assim foi encontrado, mas ela procurava algo conforme seu zelo e desejo. Por essa razão, percorreu toda a área da caveira, fortificada pela graça do cadáver criador da vida. Seus pés iam e vinham, mas seus olhos e espírito estavam atentos graças ao amor de seu rei e filho. Então, por intermédio da graça dele, encontrou um belo sepulcro perto da cruz, cercado por um jardim fértil. O sepulcro era novo e estava vazio. Fora escavado na rocha recentemente e, como nos diz o Santo Evangelho, ainda não recebera nenhum cadáver, mas esperava o cadáver recente, o Senhor e Deus de todas as coisas. Em virtude da providência, ele estava totalmente vazio, destinado à ressurreição, para que ninguém dissesse que o corpo de outra pessoa havia ressuscitado, e não o de Cristo. Por isso, ninguém ainda fora depositado, como diz o evangelista. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Era novo para o novo Adão, e como não recebera ninguém, estava livre de qualquer fraude ou defeito humano.
e era seguro para que ninguém cometesse furto ou falso testemunho. Assim, era inacessível de todos os lados, formado de rocha não escavada para a pedra angular. Era sólida para o inquebrantável, fundamento para o fundamento inabalável. O jardim era semelhante ao Éden, e era o lugar da caveira, porque Adão está enterrado lá. A paixão livrava-nos das nossas paixões, e a morte aniquilava a morte. Quando a Santa Mãe do Senhor viu o local próximo e conveniente e o belo e novo sepulcro onde seria adequado conservar o corpo incorruptível, informou-se melhor e soube que pertencia a José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. De imediato mandou avisá-lo, como convinha à mãe do Verbo, a mãe da sabedoria. Solicitava não apenas o sepulcro, pois sabia que lhe seria fácil e ainda por cima agradável gratificar seu sepulcro com um bom companheiro e gracioso mestre, e guardá-lo como um tesouro, mas também lhe disse para em pessoa descê-lo da cruz e sepultá-lo, pois isso seria difícil e requeriria uma grande coragem. Mas José era um homem rico e respeitável, um conhecido de Pilatos. A Santa Teotocos o chamou e disse: Ó meu companheiro, eis o resultado do ódio e da loucura acumulados que os inimigos e inquisidores sentiam em relação ao Rei e Deus, o Cristo, meu filho. Causaram-lhe uma morte amarga e condenável, e antes e depois da crucificação o golpearam e desprezaram. E agora o cadáver nu está pendurado na cruz, o que é algo terrível de se ver para mim e para todas as criaturas. E após sua morte, eles abriram com a lança a seu lado, de onde escorreu sangue e água, num milagre grandioso. E mesmo assim, os deicidas não se envergonharam. O sol se obscureceu e a terra tremeu. As rochas fundiram-se, o véu foi rasgado, e eles continuam insensíveis em sua resistência. E o insultam, e escarnecem e balançam as cabeças. Agora, agem em teu serviço a Deus, por amor e sinceridade, por teu mestre e rei, e pela consolação da minha elegia e do meu luto por ele. Vai até Pilatos e pede o corpo dele preso à cruz, e por tua própria iniciativa protege o sepulcro que te pertence, e com um pouco de audácia guardarás o tesouro do universo. E com um pouco de sorte comprarás e receberás a salvação de todos que vivem. Dá a teu mestre o serviço e a graça do desfecho. Sê agora mais firme e intenso do que os outros discípulos, pois alguns dentre eles se desviaram por completo, outros fugiram e estão longe. Todavia, apenas eu, fraca e desconhecida, permaneci com um único discípulo para ser atormentada entre esses brutos selvagens. Estou totalmente desamparada e frágil, rica e forte, tão somente em lágrimas e dores. Não tenho o consolo de mais ninguém. Que meu rei e filho te sirva de guia, o cadáver que ressuscita os cadáveres, que fez a terra tremer fortemente e obscureceu o céu e abalou todas as criaturas. Assim, a sábia e bendita entre as mulheres fortaleceu José e o enviou até Pilatos. Ele foi até Pilatos com a audácia e inteligência dadas pelo Senhor e pediu o corpo do Cristo. Não temeu seu poder nem a ira dos judeus. Conseguiu, portanto, o desejo do seu coração, pediu e foi atendido. E em troca por suas palavras, obteve a palavra e Deus. Em troca pelo jardim, obteve o céu. Em troca pelo sepulcro, a vida. Em troca pela busca do governante, a audácia perante o Rei de todas as coisas. Na verdade, José não era somente rico, como também sábio, mais sábio do que o mercador mencionado no Santo Evangelho. Encontrando uma pérola preciosa de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Agora não dava tudo o que tinha, mas ofertava sua prontidão, um pouco de audácia, um sepulcro e a rocha. E com isso, comprou a pérola sem preço e a conservou em um monumento inviolável. Era o discípulo de Jesus completamente oposto a Judas. Este último maquinava e pensava em entregar o gracioso mestre aos inimigos do Senhor, enquanto o primeiro se dedicou com prontidão e logo foi atrás dos inimigos para pedir o corpo do mestre e Senhor.
Judas entregou-o aos assassinos por um pouco de dinheiro. José, com palavras de súplica e à custa de sua fortuna, pediu-o aos assassinos e o protegeu com honra. Judas beijou-o por astúcia e entregou-o à crucificação. José o soltou da cruz e o abraçou compassivamente. Recebeu-o docemente com amor e sofreu com honra. O discípulo traidor, com gládios e tochas, levou-o à horda maligna de judeus e entregou o gracioso mestre. José tirou-o da cruz, arrancou os pregos e entregou à doce mãe o doce presente que dá a vida e que é incomparável entre as criaturas. Então a bem-aventurada mãe sofreu com José no momento de tirar da cruz seu rei e filho. Ela inundou a terra com suas lágrimas e acolheu em suas mãos aquele que tinha sido desprendido. Recebeu em seu colo os pregos. Beijou os membros feridos compassivamente, lavou o sangue com suas lágrimas e chorou dolorosamente com a docilidade desejada por anjos e homens. Todavia, quando ele foi removido da cruz, quando o corpo que está acima dos céus tocou a terra, ela caiu por completo. Despedaçou-se, lavou-o com suas lágrimas mais ardentes e manifestou com palavras divinas o louvor do sepultamento. Ó remate do tremendo mistério, ó revelação de conselhos guardados em segredo durante séculos, ó morte mais admirável do que a encarnação. Jaz sem alma o Criador das almas, repousa como um cadáver o Salvador de todos, está sem palavras a palavra do Pai, que criou toda a natureza que fala. Estão sem movimento os olhos apagados daquele cuja palavra e cujo gesto movem tudo que se move, em cuja presença fundem-se as montanhas. Aquele cujo olhar basta para fazer tremer a terra e cujo contato inflama as montanhas, que vê o pensamento dos homens e sonda seus corações e rins, cujos testemunhos são questionados pelos filhos dos homens, que ilumina e instrui os cegos. Ah, onde está a tua beleza, ó meu filho e meu Deus? Onde está a tua aparência mais bela que a de todos os filhos dos homens, que estabeleceu toda a beleza da terra? Tu, que és a docilidade desejável por toda parte, tu aceitaste os golpes e as chagas, tu que curas as feridas incuráveis da nossa natureza, as chagas e cicatrizes novas e antigas. E então, ó Rei, tiveste piedade e levaste golpes por nós, e graças às tuas chagas todos fomos curados. E eis que pela providência e longanimidade da tua graça e do teu amor pelos homens, o mistério se cumpriu. Agora, então, revela a tua força. Apressa-te e vem em nosso socorro. Sei verdadeiramente que tu ressuscitarás e terás piedade, primeiro de tua mãe, em seguida de Sião e Jerusalém, que tanto pecaram, onde convocarás todos os pagãos e construirás o templo da igreja viva a partir dos gentios. Mas bem-aventurado será o dia em que me farás escutar outra vez tua doce voz, em que verei teu rosto divinamente belo, em que tua graça desejável me encherá. Felicidade será quando eu te vir claramente, ó verdadeiro Deus e Senhor dos vivos e mortos. Porém, como poderia eu, indigno e inculto, exprimir e escrever de modo apropriado as palavras da Theotokos nesse momento? Mesmo que todas as línguas dos sábios e eruditos se unissem, não seriam capazes de descrevê-las. Caracterizei-as somente um pouco, como um mero exemplo das palavras de então para satisfazer a expectativa dos amigos de Deus. Com essas palavras, disposições, dolorosas lágrimas e mãos incorruptíveis, ela encarregou-se do corpo incorruptível e vivificante do Senhor Jesus, com José e Nicodemos. Eles ungiram-no com mirra e envolveram o corpo num lençol branco com aromas. Colocaram-no dentro do sepulcro novo, em que ninguém fora depositado, e rolaram a pedra à entrada do sepulcro. Após concluírem satisfatoriamente o serviço, José e Nicodemos partiram juntamente com aqueles que os acompanhavam. Entretanto, a santa e toda imaculada Mãe do Senhor permaneceu lá sozinha, observando pelos olhos despertos da alma e do corpo. Ela ajoelhava-se e rezava sem interrupção e sem cessar. Clamava e esperava o momento em que brilharia a doce luz da ressurreição.
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Mencionei anteriormente esta última a fim de comentar uma questão que muitos pesquisam. Como disseram 3 outros evangelistas, havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galileia. No entanto, o célebre João, teólogo e evangelista, disse que estavam de pé perto de Jesus, sua mãe e as outras 2 Marias, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Pelo que sabemos, ambos os relatos são verdadeiros e ambos aconteceram de tal modo. Muitas mulheres seguiram Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais se encontravam essas 2 Marias. Mas os homens não estavam à altura delas em termos de audácia, destemor e excelência. Assim, certos evangelistas não lhes deram nomes, e deles alguns não se lembraram. No entanto, João revelou os nomes e também as famílias delas, isto é, da irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e de Maria Madalena. Maria de Cleofas era a esposa do irmão de José, com quem a Virgem Maria noivara, pois Cleofas era irmão de José. E outra vez menciona Maria, a Santa Teotocos, pelo parentesco da sua mãe, e é por isso que a chama de sua irmã, e diz que aquela era a irmã de sua mãe. No entanto, Mateus diz o seguinte: havia lá muitas mulheres que de longe olhavam. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos também dá nomes a eles, e Lucas não lembra os nomes, mas diz: os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam. Pois quando ocorreu a traição do Senhor e outras mulheres levaram-no para ser crucificado, elas mantiveram-se à distância. E quando ele foi crucificado, mais uma vez, elas conservaram-se ao longe e observaram. As 2 Marias, contudo, estavam mais imersas no amor do Senhor do que as outras, e compartilharam das inquietudes e dores da sua mãe imaculada, ao verem o destemor e a coragem de sua mente e o quanto ela estava próxima da cruz de seu filho. Também cobriram suas mentes de coragem, separaram-se das outras e se aproximaram dela, consolaram-na e sofreram com ela. É por isso que o evangelista diz: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Porém, embora fossem mais fortes do que as outras mulheres, a coragem da Teotocos era incomparável. No momento em que o tumulto dos judeus cessou um pouco, elas tiveram a bravura de se aproximar do lugar onde se encontrava a Imaculada e supremamente santa, perante a cruz do Senhor. Entretanto, quando o Senhor clamou que tinha sede e os deicidas começaram a se agitar e a misturar vinagre com fel, elas sentiram medo e se afastaram. Mas a Santíssima manteve-se de pé, intrépida e sem medo, bem próxima do seu filho. Ademais, no momento de tirá-lo da cruz e sepultá-lo, elas não se atreveram a se aproximar, mas se sentaram defronte do túmulo, isto é, longe do túmulo, e viram, como diz o evangelista. Além disso, quando os sumos sacerdotes e escribas foram até o túmulo com a guarda, no intento de protegê-lo, assegurar o túmulo e selar a pedra, as mulheres foram tomadas pelo medo e fugiram. Sobre elas pairava o medo dos judeus e o amor do Cristo. Partiram de lá e compraram aromas, e na manhã de sábado foram de novo ao sepulcro para untar o santo corpo do Senhor. Se não tivessem partido, como teriam voltado? Mas é evidente que partiram e retornaram com os aromas a fim de manifestar sua devoção e sua fé.